Olá pessoal, nós vamos iniciar aqui a correção das questões referentes à parte específica do ENAD de 2017. O objetivo aqui não é simplesmente responder às questões, mas também aprender mais sobre os conteúdos abordados em cada questão. Pois bem, questão 9. A noção de nível para Emile Benveniste revela-se fundamental para os procedimentos de análise linguística, pois, segundo o autor, só o nível pode dar conta da natureza articulada da linguagem. Tendo por base a noção de níveis de análise linguística e considerando a arquitetura sintática que compõe o enunciado, os alunos assistiram ao acidente na calçada. Avalie as afirmações a seguir. Bem, pessoal, antes de passarmos aqui, para as afirmações, é importante a gente falar um pouquinho aqui sobre Emile Benveniste, e a sua teoria da enunciação. A teoria da enunciação constitui aqui um campo da linguística que está voltado mais para o estudo semântico da língua. Muitos estudiosos já apresentaram trabalhos nessa área, o que acaba, pessoal, nos trazendo concepções distintas sobre esse mesmo objeto, que é a enunciação. Mas apesar de divergências, há pontos em comum entre esses estudiosos. E considerando-se as vertentes teóricas originadas desse campo da linguística, a gente vai ter aqui a teoria enunciativa de Emile Benveniste para embasar o que a gente vai responder nessa questão. Diante da extrema complexidade da linguagem, Benveniste reconhece a necessidade de sua descrição como sendo uma estrutura formal. Em termos de análise, que é um dos nossos objetivos aqui nesta questão, Benveniste vai enfatizar que, antes de qualquer coisa, é muito importante a gente estabelecer procedimentos e critérios adequados para esse tipo de análise. Por isso que ele, Benveniste, nos traz a noção de nível, como sendo uma noção essencial para se determinar o procedimento de análise. O procedimento inteiro da análise linguística deve delimitar os elementos por meio das relações entre esses elementos. Ao mencionar a técnica de análise distribucional, Benveniste destaca duas operações que constituem esse tipo de análise, que é justamente a segmentação e a substituição. Essas operações, que integram o método distribucional, colocam em evidência uma dupla relação de funcionamento da língua. Essa dupla relação, que foi estudada primeiramente por Ferdinand de Saussure, talvez vocês devam conhecer bastante, considera dois eixos aos quais os elementos linguísticos estão submetidos: o sintagma e o paradigma. Então, nós vamos ter o eixo sintagmático e o eixo paradigmático. A relação sintagmática compreende a relação do elemento com os outros elementos simultaneamente presentes na mesma porção do enunciado. Então, essa relação sintagmática diz respeito, basicamente, pessoal, à relação sintática entre os elementos. Então, analisar sintaticamente os elementos de uma sentença, por exemplo, é analisar a relação desses elementos entre si. Já a relação paradigmática é a relação do elemento com outros elementos mutuamente substituíveis. Então, é quando tem um elemento em uma sintaxe, por exemplo, no nível sintagmático, eu vou ter vários elementos e esses elementos podem ser substituídos por outros. Então, é por meio da relação paradigmática que se selecionam e se substituem os signos virtuais da língua. E a sua combinação é possível pela relação sintagmática, que associa esses elementos. Então, nós vamos ter aqui duas relações interligadas e interdependentes. As possibilidades do campo paradigmático, pessoal, tem uma relação de dependência com o nível sintagmático. Eu não posso pôr aqui, substituir um elemento por outro sem considerar o nível sintagmático. A palavra
pode ser decomposta em unidades fonemáticas. A gente pode dividir a palavra em fonemas, né? E essa palavra assumir o papel de unidade significante isolada. Ou, se ela for considerada em conjunto com outras unidades, ela vai integrar um nível maior, o da frase. Então, reparem, a frase ela concebe um todo não redutível à soma das partes. O que isso quer dizer, pessoal? A frase não pode ser compreendida como uma espécie de somatório de cada palavra. Para se compreender a frase, é preciso compreender o todo. A palavra, ela constitui a frase, ela dá significação à frase. Mas a frase, por ser de um nível de análise maior, ela não comporta a palavra com o sentido que essa palavra tem, como sendo uma unidade autônoma. Então, a frase ela se realiza em palavras, mas as palavras não são simplesmente os seus segmentos. Ou seja, se eu considerar o sentido, né, dessas palavras tomado de forma autônoma, uma palavra tem um sentido, outra palavra tem outro sentido, e achar que juntando um sentido com o outro eu vou ter a frase, não é assim que a gente tem em Benveniste. Esse todo, que seria a frase, não é a mera somatória das palavras. Então, pessoal, a questão aqui que diz respeito à própria semântica, né? O sentido de uma frase não se reduz à somatória do sentido de cada palavra, mas sim a relação dessas palavras entre si. E isso é importante a gente compreender para justamente responder essas afirmativas, né? Para dizer se elas estão falsas ou verdadeiras. Então, depois dessa primeira aqui exposição, vamos aqui às afirmativas. Afirmativa 1. A ambiguidade presente na estrutura sintática do enunciado deve-se ao fato de ser possível interpretar o enunciado de duas formas. A primeira, o acidente ocorreu na calçada e os alunos assistiram a ele de outro local. E 2, os alunos estavam na calçada e assistiram ao acidente que ocorria em outro lugar, né? Então vejam, pessoal, quando a gente se depara com esse enunciado, os alunos assistiram ao acidente na calçada, de fato nós temos aqui uma ambiguidade, né? A gente não sabe se os alunos estavam na calçada e assistiram ao acidente, ou se eles estavam em outro canto, enfim, e o acidente, né, ocorreu na calçada e foi assistido pelos alunos. Então, há aqui essa ambiguidade, essa dupla possibilidade de interpretação, né? E, de fato, a ambiguidade ela se faz presente na estrutura sintática, né, no nível sintagmático. Essa ambiguidade ela não está no nível lexical, ou seja, no nível que diz respeito às palavras, né? Ela está em um nível superior, que é o nível sintático. É como se a gente estivesse falando aqui, pessoal, do nível sintagmático, né? Então, a ambiguidade ela se faz presente nesse nível sintagmático e não no nível paradigmático. 2. Tratando-se da linguagem coloquial, ao se suprimir a preposição que rege o complemento do verbo assistir, originalmente com a acepção de presenciar, ver, muda-se o nível sintático do enunciado, mas não se altera a semântica projetada pela língua. Então vejam, aqui nós temos os alunos assistiram ao acidente na calçada. Então, assistir a alguma coisa. Então, repare que nós temos aqui a preposição a, mas o artigo definido o, né? Essa preposição a, devido aqui à regência do verbo assistir, né? Se a gente retirar a preposição a, se a gente suprimir a preposição a, nós teríamos os alunos assistiram o acidente na calçada. Então, a gente tem aqui um verbo que é transitivo indireto, ele se transforma em transitivo direto quando a gente retira
esta preposição, a gente suprime essa preposição. Então, o que é objeto indireto se transforma em objeto direto. E falar de objeto direto, objeto indireto, que são os complementos verbais, né? A gente está falando aqui do nível sintagmático, né? Ou seja, o nível sintático, a relação dos elementos entre si, né? Então, muda-se de fato o nível sintático do enunciado. No entanto, a semântica vai permanecer a mesma, né? O sentido aqui do todo permanece o mesmo, então não altera a semântica projetada pela língua. A afirmativa 2 também está correta. Se a gente já sabe que a 1 e a 2 estão corretas, a gente já pode aqui descartar vários itens, né? O que é indicado nesse tipo de exame? Quando a gente tem certeza, né, de que uma afirmativa está falsa ou errada, enfim, a gente já pode ir descartando as outras possibilidades. Então, já sabendo que a 1 e a 2 estão verdadeiras, a gente pode descartar a opção A, porque na opção A nós não temos a 2. Podemos descartar a opção B, porque na opção B não tem a 1. Descartamos a opção C e descartamos a opção E, né? Ou seja, a gente já chega na opção correta, que é a letra D, né? 1, 2 e 4. Então, já sabendo que a 1 e a 2 estão verdadeiras, né? Então, sempre quando você tiver certeza de um item, você já vai descartando as possibilidades. Então, a gente já chega na letra D, né? Que é 1, 2 e 4. Mas vamos ver aqui a afirmativa 3. Assim como em João pediu a José para sair, ocorre no enunciado em questão ambiguidade no nível lexical, já que a significação emerge das possibilidades interpretativas que os elementos léxicos implicam. Vejam, pessoal, como nós falamos anteriormente, a ambiguidade ela se dá no nível sintagmático, né, ou nível sintático, e não no nível lexical, tá bom? Então, essa opção 3 de fato está falsa, né? E a opção 4, conforme a tradição gramatical, a regência do verbo assistir, né? Assistir a alguma coisa, nessa acepção de presenciar, de ver, apesar de frequentemente, né, numa linguagem menos policiada, frequentemente a gente não utiliza a preposição, né, com o verbo assistir. Ele assistiu o jogo, ela assistiu ou ele assistiu a novela, né? Mas a gente sabe que há aqui o aspecto da regência, né, do verbo assistir, que pede a preposição a, no sentido de ver, de presenciar, né? Então, nessa tradição gramatical, e por que é feita a referência à tradição gramatical? Porque tradicionalmente a gente tem a preposição a, né? Tradicionalmente. Então, quando a gente depara com essa ideia de tradição gramatical, é porque dá a entender que é possível a gente se deparar com situações nas quais essa tradição gramatical não vai ser respeitada, né? E a gente sabe disso, né? Então, essa regência do verbo assistir, na tradição gramatical, é a mesma do verbo aspirar, no sentido de desejar. Ele aspira a alguma coisa, né? Ambos admitem, porém, o emprego do transitivo direto, ou seja, sem a preposição, havendo alteração no nível sintático em função da semântica projetada pela língua. Isso mesmo, né, pessoal? Então vejam, se a gente muda aqui, né, o assistir de um verbo transitivo indireto para um verbo transitivo direto, a gente vai ter aqui uma outra semântica que a língua projeta, né? Ou seja, um outro sentido tanto para o verbo assistir como para o verbo aspirar. Se você fala, ele aspira o pó, né? Aspira o pó, nós temos um verbo transitivo direto. Então, se eu trato esse verbo como transitivo direto, eu tenho no sentido de aspirar, né? De inalar, inspirar, né? Então, de fato, muda-se aqui o aspecto semântico, né? E vai mudar também o nível sintático, porque eu não vou ter mais o objeto indireto, vou ter um objeto direto.
né? Aspirou o pó. Então, o pó é objeto direto, né? Agora, se eu utilizo aspirar como sendo transitivo indireto, ele aspira a uma profissão melhor, aí eu não tenho mais um objeto direto, eu vou ter um objeto indireto, mudando-se, portanto, o aspecto sintático, a relação entre os elementos, né? Então, a 4 está verdadeira. De fato, pessoal, a opção correta da nona questão é a opção D, de dado. Questão 10. Nós temos aqui um diálogo, né, entre duas pessoas, um senhor de idade, o que representa aqui os traços que nos trazem, né, essa ideia de que se trata de um senhor, a utilização da bengala, né, um pouquinho carequinha, né, um senhorzinho, dá para perceber que é um senhor, e outro personagem aqui, um rapaz, né, de boné, roupas aqui diferentes, né. Pois bem, então nós temos aqui o texto exemplifica a variedade linguística. Então trata-se de uma questão que aborda basicamente o assunto, né, variação linguística. A variação linguística, pessoal, ela pode ocorrer em função dos falantes, assim como também em função dos usos que esses falantes fazem da língua. Então, numa análise mais abrangente, a gente pode propor aqui dois tipos de variação linguística: a variação dialetal e a variação de registros. Essa variação dialetal ela é devida aos usuários da língua e ao grupo social ao qual esses indivíduos pertencem, né? Esses usuários pertencem. Essa variação ela ocorre em função da região em que os usuários vivem, dos grupos sociais, da classe social a que eles pertencem, a geração, o sexo, o grau de escolaridade e ainda da função que eles exercem na sociedade. Vejamos aqui as várias dimensões dessa variação dialetal. Nós vamos ter as variedades geográficas, regionais ou territoriais. Elas ocorrem em função da existência de comunidades linguísticas geograficamente limitadas no interior de uma comunidade mais extensa. Falantes de uma determinada região constituem uma comunidade linguística. Essa comunidade linguística se manifesta e se comporta linguisticamente de forma homogênea, né, bem parecida, em função do desenvolvimento de um comportamento cultural que é próprio, né, a essa comunidade. E o comportamento cultural dessa comunidade é um comportamento distinto do comportamento de outras comunidades. A linguagem comum a esses falantes contribui para a identificação e a distinção dessa comunidade. No entanto, pessoal, os limites geográficos de uma comunidade não são necessariamente coincidentes com os limites políticos de um estado ou de uma região, né? Então, por exemplo, dentro de um estado como o Ceará, né, a gente vai ter variedades geográficas, né? Então, dentro de um mesmo estado, a gente encontra variedades geográficas. O falar do sul do Ceará, né, tem características, algumas características diferentes do falar, por exemplo, do norte do Ceará, aqui de Fortaleza, da capital, por exemplo. As pessoas das diferentes regiões em que se fala a mesma língua apresentam variação no uso dessa língua. Essa variação ela pode ser relativa à forma de pronunciar os sons, né? Por exemplo, aqui em Fortaleza a gente fala muito ti, né? Tia, titia, né? E é muito comum no sul do Ceará falar titia, dia, né? Isso em relação à pronúncia dos sons, mas a gente pode fazer referência também a um vocabulário diferente, né? Obviamente não muito diferente, mas há aspectos lexicais, né, que se diferenciam no que diz respeito a essas variedades geográficas. É muito comum a gente falar aqui da linguagem urbana e da linguagem rural, né? A linguagem urbana é mais próxima da linguagem comum falada nos meios de comunicação, na escola, na literatura. Já a linguagem rural ela vem se extinguindo naturalmente com a urbanização cada vez mais crescente na sociedade. Mas a gente ainda pode ouvir, né, o famoso dialeto caipira. Nas diferentes regiões do Brasil, a gente percebe diferenças no âmbito da pronúncia, né? Falantes de Minas Gerais, de São Paulo, do Paraná, de certas áreas de Goiás e Mato Grosso, por exemplo,
apresentam variação no modo e no ponto de articulação, por exemplo, do R pós-vocálico. Pronúncias diferentes para palavras como lar, partir, ver. Então a gente pode ter lar, 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 partir, partir, partir. Em alguns estados da região nordestina, é muito comum a pronúncia aberta das vogais E. Né? A gente encontra, por exemplo, vermelho, né? Vermelho, redondo, redondo, coração, né? Coração. Então a gente encontra também essas variantes. Há diferenças regionais no que diz respeito ao uso dos pronomes de tratamento. É muito comum em alguns estados brasileiros, como o Pará, o Maranhão ou o Rio Grande do Sul, o uso do pronome tu, enquanto que em outros estados é muito comum se dizer você, chegando até mesmo às formas abreviadas, o se ou então se. Também diverge alguns itens do vocabulário em determinadas regiões do país. A gente vai ter, por exemplo, o famoso jerimum, né? Jerimum sendo chamado também de abóbora ou moranga. A gente vai ter a macaxeira, né? A mandioca, aipim. Vamos ter também mexerica, que é a tangerina ou bergamota. Entre essas diferentes variedades regionais não existem fronteiras que sejam exatas e evidentes. Onde convivem pessoas provenientes de diversas regiões, como em São Paulo, por exemplo, ou o Distrito Federal, a gente pode identificar diferentes sotaques. Então, os falantes que detêm um maior poder econômico e político vão possuir um prestígio social e, consequentemente, vão transferir esse prestígio à sua variedade linguística. Mas é importante a gente lembrar aqui, pessoal, que não existem variedades melhores ou piores, variedades mais ou menos bonitas. Então, as variedades que não ganham prestígio não devem ser consideradas ruins e nem elas podem ser rejeitadas. É importante que a gente, né, enquanto professor, né, professor de língua portuguesa, a gente combata esse preconceito com respeito à pluralidade cultural. Então, considerando aqui o que a gente viu de variedade, né, essa variação dialetal, a gente pode ver se essa variação dialetal se faz presente no diálogo, né? Então vejam, o diálogo entre os dois sujeitos. A Verinha é uma gata. E o senhor, de que raça? O garoto fala, eu mandei ver. E foram? Ou seja, o senhor acha que o menino mandou alguém ver alguma coisa, né? Mas obviamente a gente percebe, né, que há aqui uma não compreensão, né, de como o garoto está falando. Então, quando ele diz que a Verinha é uma gata, o senhor achou que se tratava aqui de um animal, né? O gato. Por isso que ele pergunta de que raça. Quando o garoto fala eu mandei ver, o senhor pergunta se as pessoas foram ver, né? Quando o menino fala demorou, e o senhor fala, é que a condução atrasou. Quando o menino fala, tô bolado, o senhor fala, o quê? Levou uma bolada? E o garoto fala, pô, vô, tu não saca nada. E o senhor fala, hoje em dia não saco nada mesmo. Mas quando eu era jovem, sacava muito bem no vôlei e no tênis também. Então, a gente percebe aqui que essa diferença, né, essa variação aqui, não diz respeito, né, pessoal, há uma variedade geográfica, né? O que a gente tem aqui são faixas etárias diferentes, né? Representando um falar de tempos atrás com um falar mais recente, né? Sendo representado aqui pelo falar do jovem. Então não se trata de uma variação diatópica que diz respeito à variação geográfica. Opção B, diacrônica, de tempo, exatamente essa opção. Vejamos aqui outros tipos de variedades. Nós vamos ter aqui as variedades sociais. As diferenças linguísticas na dimensão social, elas ocorrem em função de as pessoas pertencerem a classes ou grupos sociais distintos. O meio em que vivem os falantes, né, o ambiente familiar, assim como o grupo social, é caracterizado por normas de conduta e padrões culturais e linguísticos próprios a cada comunidade. Aqui a gente pode falar em linguagem de médicos, de economistas, de professores, de mecânicos. Essas linguagens ou jargões profissionais são reservados a ambientes e ocasiões determinados em que os integrantes do grupo mantêm-se unidos e excluem pessoas de outras comunidades linguísticas de sua comunicação.
Um bom exemplo aqui, pessoal, é a gíria, né? A gíria, assim como os jargões profissionais, podem constituir variedades quase impenetráveis para os falantes externos aos grupos. Mas o intercâmbio entre membros dos diferentes grupos pode ocorrer e ainda possibilitar uma adaptação das formas de expressão de um grupo para o outro. Pois bem, então considerando que a gente viu aqui de variedades sociais, né, que diz respeito justamente a essa variedade diastrática, né, que diz respeito à camada social profissional, que seria a letra E, né, nós não verificamos isso aqui no diálogo entre os dois. Então já descartaríamos a opção E. Então não é nem a A nem a E. Vamos ver mais variedades. Temos aqui as variedades históricas. A gente sabe que a língua ela evolui e vai se desenvolvendo ao longo do tempo. As mudanças linguísticas elas ocorrem em estados sucessivos de uma língua em função das ações dos falantes. São esses falantes que vão contribuindo para que determinada forma caia em desuso para que outra forma, adotada pelos falantes, sobreviva. O conjunto de mudanças que ocorrem com o passar do tempo é chamado de variação histórica ou diacrônica. As variedades históricas vão ser mais perceptíveis na língua escrita, na medida em que, por escrito, se pôde fazer o registro dos usos das épocas dos diferentes estágios por que passa a evolução da língua. Então, por exemplo, se a gente analisar aqui, né, se a gente se deparar com um texto de língua portuguesa do século XIII, do século XIV, é provável que a gente tenha uma imensa dificuldade em entender esse texto. Pois bem, então, considerando aqui essas variedades históricas, né, que diz respeito justamente à variedade diacrônica, é justamente o que a gente identifica nesse diálogo, né? A gente tem aqui a fala do Senhor, né, que representa o falar, né, a língua portuguesa de décadas atrás, com o falar da língua portuguesa sendo representado aqui pela voz do jovem. Né? Então, de fato, o que a gente tem aqui é a variedade linguística diacrônica. A gente também vai ter a variação de registro. Né? Essas variedades ocorrem em função do uso que um mesmo falante faz da língua em diversas situações, né, da atividade verbal. Então, conforme as circunstâncias dessa interação, esse falante vai buscar formas de expressão que ele julgar as mais adequadas. Caso ele se encontre entre amigos, no campo de futebol, ele poderá dizer: chuta a bola para mim. Né? Com certeza ele não vai dizer algo como: solicito-lhe que impulsione a bola com o pé na minha direção, já que essa forma de expressão é inteiramente inadequada a essa situação. Então a gente vai ter aqui as modalidades de variação de registro sendo divididas em dois tipos, um formal e um informal. Essas modalidades variam de acordo com o grau de reflexão do falante em relação às formas linguísticas de expressão, ou seja, de acordo com a seleção mais ou menos consciente das formas de expressão que constituem o seu conhecimento da língua. É o que a gente tem aqui na opção C, né? Essa variedade linguística diafásica, formal ou informal. Não é o que a gente identifica no diálogo. E a gente vai ter aqui também a variação diamésica, né? A variação da língua associada aos diferentes meios ou veículos, como, por exemplo, língua falada e língua escrita, que é justamente o que nós encontramos na letra D, né? Modalidade oral e modalidade escrita. Então, pessoal, a opção correta da 10ª questão é a opção B de bola.